Olá pessoal, aqui agora então nós vamos resolver alguns exercícios que falam sobre a função do segundo grau ou função quadrática. Na aula anterior eu expliquei como desenhar o gráfico da função do segundo grau, como colocar lá no plano cartesiano bonitinho, e aqui nós vamos ver alguns exercícios resolvidos para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então vamos ler aqui primeiro. Dada a função x² mais 10x mais 9 é uma função de segundo grau, completa, tem todos os coeficientes a, b e c. Qual é a soma das coordenadas do vértice da parábola representada por ela? Então vamos aqui, coisa importante. Preciso desenhar um plano cartesiano? Não preciso, porque ele só pede o vértice. E o vértice nós vimos na aula anterior que ele é constituído por xv, x-vértice, que é dado pela fórmula menos b dividido por 2 vezes a. E o nosso y-vértice é dado pela fórmula menos delta dividido por 4 vezes a. De novo, quem são os coeficientes? Se eu tenho dificuldade, eu vou colocar sempre do ladinho. O coeficiente a é o valor numérico que acompanha o x², que não tem nada aqui na frente, é 1. O coeficiente b é o coeficiente ou valor numérico que acompanha a variável x, que é mais 10. E o coeficiente c é o chamado termo independente, que não tem nenhuma letrinha com ele, nesse caso o 9. Com isso basta substituir nas fórmulas. Então meu x-vértice vai ser o quê? Menos b. O b é 10, fica menos 10. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? É 1. 2 vezes 1 é 2. Nesse caso meu xv vai dar menos 5. Ok? yv. Para calcular yv eu preciso calcular o delta. Quem é o delta? b² menos 4 vezes a vezes c. Quem é o delta então? b. 10. 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10, né? Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Delta vai ser igual a 100 menos 36, que dá 64. Agora sim eu posso ir lá para a fórmula do yv. Y-vértice vai ser igual a menos o valor do delta que eu encontrei, 64, dividido por 4 vezes a. O a é 1, 4 vezes 1, 4. Dividindo 64 por 4 vai dar 16. Menos dividido por positivo fica negativo. Então aqui estão os valores, menos 5 é o xv, menos 16 é o yv. O que o exercício pediu? Qual é a soma das coordenadas do vértice? As coordenadas do vértice são valores de x e valor de y. Somando esses dois, quanto que dá? Menos 5 com menos 16, dois números negativos, soma e permanece o sinal, que dá menos 21, alternativa A da nossa questão aqui. Fechou? Vamos para mais um exemplo. Dado que a coordenada xv da função f de x igual a x² menos 16x, estão vendo que ela acaba aqui, ela é uma função incompleta, tem coeficiente a, tem coeficiente b e não tem c. Só que ele já deu o seguinte para a gente, ele deu que o x-vértice, dado que a coordenada xv, é 8. Já temos uma informação aqui. Qual é a coordenada yv dessa mesma função? Nós temos duas formas diferentes de resolver isso aqui. Quais são essas duas formas? A gente sabe que o y-vértice é dado pela fórmula menos delta dividido por 4 vezes a. E aí eu vou ter que calcular o delta de acordo com aquela função que está lá. E vocês já viram também em função do primeiro grau que a gente fazia o quê? A gente pegava valores de x, pegava a função x² menos 16x, nesse caso, Fazíamos uma tabelinha e com isso nós encontramos o valor de quem? Valor de y, não era assim que a gente fazia lá na função do primeiro grau? E se eu fizer aqui, já que ele me deu xv valendo 8, se eu trocar nessa função o x valendo 8, o que eu vou encontrar? Vou encontrar yv. Ou eu uso essa fórmula, também posso, ou eu uso direto na tabela se eu já sei o valor do x. Então olhem bem, 8 quadrado, estou trocando x por 8, menos 16 vezes 8. Vamos ver, 8 quadrado dá quanto? 8 vezes 8, 64, menos 8 vezes 6, ou 6 vezes 8 dá 48, vai 4 lá no 1. 8 vezes 1 é 8, com mais 4, 12, 128.
64 menos 128 é metade, né? Dá menos 64. O valor do sinal é sempre do maior, né? E se eu fosse resolver por essa fórmula do y vértice aqui, com certeza eu vou achar a mesma coisa, tá? Então, qual é a coordenada y vértice dessa função? Menos 64, alternativa C. Fechou? Façam em casa o teste aqui, ó. Calculem através dessa forma para ver se vocês não vão encontrar a mesma coisa. Vamos para mais um exemplo. E o último, tá? Trace no caderno, né, o gráfico da função x². Olha bem aqui, ó, a função incompleta só tem coeficiente a, determine os valores de f de x para x igual a. Então eu quero saber o x valendo menos 1/2, x valendo menos 5/2 e x valendo menos 3/2. Eu quero saber f de x. F de x vocês já viram também lá na função do primeiro grau, que é a mesma coisa que y. Então se eu tenho o seguinte, posso montar uma tabela, ó. Quando x vale letra A, menos 1/2, quanto que vai dar a função? Se a função aqui é dada por x², olha o que vai acontecer. Na letra A eu tenho menos 1/2. Menos 1/2 ao quadrado, o que vai dar? Lembrando que fração ao quadrado, tudo isso aqui vai estar ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo e 2 ao quadrado dá 4. O que representa esse 1/4 aqui? O valor do y quando eu troquei a função x 1/2, certo? Agora, se eu trocar o x por menos 5/2, que seria a minha letra B, 5/2, o que eu vou fazer? Mesmo procedimento. Menos 5/2 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Então nós temos aqui, quando x vale menos 5/2, o y dá 25/4. E por último, vamos aqui, o x valendo menos 3/2. De novo, menos 3/2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. 9/4. Nós temos aqui 3 coordenadas, 3 pontos. Mas aí vocês vão me perguntar o seguinte, como é que eu vou traçar o gráfico sem saber o vértice? Não tem como, né? Porque eu preciso saber onde que a minha parábola vai fazer a curva. Eu sei que a função é positiva, eu sei que a função vai ficar, a parábola vai ficar virada com a concavidade para cima, né? Mas eu preciso saber o vértice. E o vértice, olhem bem, o vértice não depende, vamos ver aqui, ó, xv é menos b dividido por 2a. YV é menos delta dividido por 4a. Não são essas as formulazinhas para encontrar o y e o xv? O delta não é calculado através do b e do c, aquela formulazinha toda lá? Então, se eu não tenho b nem c lá na minha função, significa que o b e o c são zero, não é? E se eu tenho zero aqui no numerador de uma fração, aqui e aqui, significa que a resposta sempre vai dar zero, tanto no xv quanto no yv. Então isso significa dizer que as coordenadas do vértice desta função, eu vou botar aqui do ladinho, vai ser 0 para x e 0 para y. Significa dizer o quê? Que lá no plano cartesiano, o vértice vai estar exatamente aqui no meio, ó. A parábola vai ficar o quê? Para cima, né? Concavidade para cima, certo? E ela vai fazer a curva exatamente nesse pontinho aqui. E os outros pontos que eu encontrei quais são? Menos 1/2. Mas espera aí, professor, não tem menos 1/2 nesse troço aqui? Nesse plano cartesiano, o que eu faço? O que é menos 1/2, gente? 1 dividido por 2 é quanto? Não é 0,5? 0,5 não está entre 0 e 1? Só que é negativo? Então, ó, entre 0 e 1, 1/2 está aqui. Um meinho aqui, ó. Deixa eu arrumar esse meu tracinho aqui no meio. Esse é o valor de x. E o valor de y deu 1/4. O que é 1/4? É 0,25. O que é 0,25, gente? É um pouquinho depois do zero. Então vamos dizer que é aqui. Olha como ficou juntinho aqui, né? Ficou um pontinho bem aqui, ó. Deixa eu tentar arrumar aqui. O pontinho está ali. Menos 5/2. Se eu dividir 5 por 2 dá quanto? Dá 2,5, certo? Negativo. 2,5 negativo está entre 2 e 3, então ele está mais ou menos aqui. E 25 dividido por 4 vai dar 6,25. O que é 6,25? É depois um pouquinho do 6 lá, ó, aqui em cima.
Então, se a gente juntar esses dois pontos aqui, eu vou ter um ponto lá em cima, ó, aqui bonitinho. E por último, nós temos menos 3 meios. O que é menos 3 meios? Se eu dividir 3 por 2, dá menos 1 meio. 1,5, aliás, né? 1,5 negativo. Que está entre 1 e 2. Então, vai estar mais ou menos aqui assim. E 9 quartos vai dar 2, alguma coisa. 2,25 provavelmente. Tá? Que também vai ser aqui em cima, depois do 2 um pouquinho. Nós vamos ter outro ponto aqui, ó. Aqui está o outro ponto no meu plano cartesiano. Agora nós temos outro detalhe bem interessante aqui. Olha só o que acontece. Se eu traçar os pontos que eu acabei de encontrar, olhem bem. O que era esse pontinho aqui no meio mesmo? Era o vértice da minha função, não era? Esse aqui, ó, é o vértice, certo? Que eu vou até fazer outra cor aqui para vocês verem bem. Tá ali o vértice. Só que essa parábola ficou de um lado só. E para o outro, o que vai acontecer? Mais uma dica importante da função do segundo grau. Toda parábola da função do segundo grau, a partir do vértice, ela vai ser simétrica. O que é simétrica? Igual de um lado, igual do outro. Exatamente. Então aqui, ó, se eu tenho o vértice exatamente no zero, significa que o próximo pontinho vai estar espelhado nesse aqui. Vai estar aqui o próximo ponto. O próximo ponto vai estar espelhado nesse aqui, ó. Vai ser aqui. O próximo ponto vai ser espelhado naquele lá de cima. Ó, esse aqui era 2 e 3, aqui também vai ficar entre 2 e 3. Vai ficar lá em cima, aqui. Então vocês vão perceber sempre que isso vai acontecer numa função de segundo grau. A partir do vértice, a parábola vai ser sempre simétrica. O que é isso? Espelhada. Igual de um lado, igual do outro. Se for para baixo é a mesma coisa. Igual desse lado, igual desse lado, em questão de valores. Os valores nem sempre vão ser exatamente iguais, tá? Ou opostos, como estão aqui, ó. Aqui aconteceu de o x ser menos 1 meio, aqui o x ser 1 meio positivo. Nem todos vão ser assim, porque nem todos a parábola vai ficar bem no meio aqui do plano cartesiano. Isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas isso, claramente vocês vão ver identificando os pontos. E aí, se eu juntar aqui, eu formei a minha parábola perfeitamente simétrica, ou seja, igual de um lado, igual do outro, a partir do vértice. Fechou, gente? Espero que vocês tenham entendido mais essa aula e qualquer dúvida pode deixar um comentário. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!